Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, realista, talvez com um chacoalhão aqui ou ali, ou as nossas tamancadas, obviamente, tudo para acordar vocês para a vida. Meu nome é Andréia Chociai e no meu Instagram e TikTok, @AndréaChociai, vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre mim, então aproveita e já me segue por lá. E agora lembrando também que o nosso podcast também pode ser assistido lá no nosso canal do YouTube, o Descobrir Depois de Adulta Podcast. Até preciso fazer um parênteses aqui, porque no nosso último episódio, episódio 58, nós fizemos um teste que era para trazer vídeo para dentro do Spotify. Só que uma coisa que eu não considerava e passei a considerar depois é que muitas pessoas escutam os nossos episódios com dados móveis, 3G, 4G, 5G. E o fato da gente acabar subindo em vídeo pode ser que deixe mais lento o carregamento. Então eu optei por manter somente o áudio para que vocês tenham acesso, mesmo que estiver ali voltando para o trabalho com dados móveis, mas que não deixem de assistir aos nossos episódios. Aí, mas André, eu preciso ver você falando, então já corre lá pro canal do YouTube, se inscreve para não perder as notificações. E no episódio de hoje eu resolvi trazer um tema que para mim, acredite se quiser, é um tanto quanto delicado. É delicado porque talvez as minhas experiências não tenham sido lá muito boas, ou porque talvez a concepção que eu tenho do tema é um pouquinho diferente da maioria das pessoas. No nosso episódio 59, eu quero muito falar sobre como amizades, sendo boas, maravilhosas ou não, também podem acabar. Mas antes de entrar aqui na nossa conversinha, nosso small talk, é com muita honra e muito prazer que eu anuncio que neste mês o nosso podcast ele está sendo apoiado por uma marca que tem super a ver com um dos temas que a gente mais trabalha aqui, que é o tema de transição de carreira, ou mesmo quando eu falo da importância da gente estar sempre se capacitando, sempre se atualizando. E a empresa maravilhosa que apoia o nosso pod neste mês é a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, que inclusive eu sei que tem um dos cursos que eu trabalho que é o de copywriting. Então o copywriting, que algumas pessoas chamam de redação publicitária, ele é um curso que me ensinou a ter uma escrita mais persuasiva, aquela criação de conteúdo, ou mesmo, quando a gente fala escrita, pode ser até o script de um vídeo, de uma maneira que faça as pessoas tomar uma ação. E eu sei que hoje é muito fácil a gente encontrar, eu vou lá no YouTube e procuro lá um curso de copywriting, você vai achar, tem muitos cursos. Só que o que eu consigo perceber quando eu estou procurando aprender alguma coisa ali direto para o YouTube é que não existe uma organização muito adequada. Então eu vou estudando algumas coisas soltas e também eu sinto que não tem muita profundidade. E aí o que na EBAC existe esse diferencial de não ser mais um curso gravado, online, que vai ficar lá e eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir assistir. Na EBAC você tem sim algumas palestras gravadas, porém você tem muita atividade online. Você tem algumas lições de casa e essas lições, elas têm feedbacks de pessoas reais. E outro assim, que quando eu tava analisando eu achei uma mega blaster diferencial. É que as pessoas que vão estar te dando aula são pessoas que estão no mercado. Ou seja, tudo que chega pra você é o que tem de mais atualizado. E em alguns cursos você já sai com um emprego garantido, sim. Falei que não era coisa nicha, coisa bobinha não. E aí eu vou deixar aqui na descrição, eu vou deixar o QR Code no canto, que você pode acessar com o seu celular para quem estiver me assistindo. Vou deixar o link na descrição para vocês conhecerem todas as opções de cursos da EBAC. E com um presentaço neste mês, que utilizando o nosso cupom Descobrir EBAC, vocês ganham R$200 de desconto em qualquer curso. Falei que era descontaço. E já que o tema é amizade, aproveita e envia o link para uma amiga que, eu tô querendo transicionar, não quero mais fazer isso pro resto da minha vida, não sei o que eu vou fazer. Então aproveita e já manda de presente. Mas, bora falar de amizade. Falei que o tema era espinhudo, que o tema é um pouquinho cascudinho, que é um pouquinho sensível para mim, porque a experiência aqui não foi boa. A experiência não foi muito legal, e é estranho dizer isso porque
talvez quem mais próximo, porque até eu não posto muito sobre isso na internet, mas eu sempre sou uma pessoa que eu tô cercada de muitas pessoas. Eu tenho muitos colegas, muitos assim. Mas eu sinto que são poucos amigos. E, obviamente, que com o passar da idade, vocês vão descobrir depois de adulta que o número de amigos, eles reduzem drasticamente com o passar da idade. Primeiro porque a gente já não tem aquela quantidade de tempo para dar manutenção devida. E segundo porque os interesses, as coisas vão mudando, enfim. Mas geralmente, eu não sei, eu tinha muito... Uma super mega amiga, mais uma, cercada de pessoas, cercada de muitos colegas, eu tinha uma super amiga, só uma pessoa, porque de certa forma eu sempre senti que eu não era uma pessoa muito fácil de lidar ou de entender. E aí, pra ajudar, eu não sei porquê, eu realmente não sei porquê, mas eu sempre me senti muito à vontade com meninos. Sempre, assim, desde muito pequena. Eu sempre... Parece que eu entendia a amizade deles, eu me sentia mais à vontade perto deles. E o que acontece? Você acaba, nesses casos, às vezes atraindo a raiva de outras meninas, porque... não entende, talvez, assim, não entende que você ande com meninos ou sinta um pouco de ciúme, às vezes gosta de um e você tá ali andando e a pessoa não sabe diferenciar. Mas ao mesmo tempo você não tem uma intimidade tão grande com um homem como você teria com uma amizade com uma mulher. Sabe, eu sentia muito, hoje não, hoje, meu Deus do céu, isso é muito mais tranquilo, mas eu criança, adolescente, eu não conseguia elaborar isso muito bem na minha cabeça. Então eu me lembro que a gente morava numa rua sem saída. Sonho de toda criança. A gente morava numa cidade pequena, numa rua sem saída. Então toda a casa tinha uma criança, a gente vivia na rua, passava o dia inteiro na rua, chegava da escola, ia pra rua e brincava, enfim. E eu sentia eu lembro que nessa rua tinha mais homens. Mas tinha umas meninas, tinha 2 meninas mais especificamente. E eu me lembro que nessa rua, essas 2 amigas, elas estavam sempre juntas, quando eu me mudei para essa rua, elas já estavam lá. Então a sensação que eu sempre tinha é que ali eu tava sobrando, que ali não tinha um ladinho pra mim, não. Então eu vivia na rua, brincava com os meninos, a gente brincava de uma forma geral. Mas você via que às vezes elas chegavam pra rua, tava uma na casa da outra e vinha junto, ou à noite elas jantavam junto. Então eu meio que era amigona ali, meio que da geral, mas não tinha uma pessoa. Aí eu fui pro ensino fundamental ali, 4ª série, 5ª, 6ª, até a 8ª série na minha época. E eu me lembro também disso, que eu tinha uma grande amiga, mas a gente foi afinar mesmo o laço ali na 7ª série. Eu sinto que eu passei antes disso meio que amiga de todo mundo, conversando com todo mundo, ali na hora da educação física, eu me sentia muito só. Eu lembro que foi uma fase que eu chegava muito, eu já não brincava na rua como antigamente. E eu me lembro que eu chegava em casa e me afundava nos livros. E eu gostava muito de ler. Eu tava na época de ler, por exemplo, Sidney Sheldon. Eu li Sidney Sheldon. Acabava com A Moreninha Viuvinha, eu curti literatura brasileira, eu zerei tudo que vocês podem imaginar. E eu lia muito, lia, passava a tarde inteira lendo. Quando essas brincadeiras foram acabando. Aí vem o pior dos fatos, que eu sempre falo pra vocês, que foi aquele ali meu ensino médio, que quando eu fui pra um colégio particular, sendo uma pessoa que não tinha muito dinheiro. Cara, ali foi bem complicado, porque eu já me sentia um peixe fora d'água, eu não me sentia na realidade daquelas pessoas. Basicamente, todas as pessoas que tinham ido pro ensino médio, para o primeiro ano do ensino médio, elas vinham de um colégio que tinha na minha cidade antes, já estudando, tipo, desde a 4ª, 5ª, então a sala inteira se conhecia. Não era uma sala grande, era uma sala, se eu não me engano, a gente tinha 20 alunos, era bem pequenininha. E eles vieram meio que se conhecendo. Então, quando eu caí, eu era um tatu
tatu ali no meio. Não conhecia ninguém. Então eu lembro assim, digamos que os 2 primeiros meses foram muito desafiadores, porque eu chegava, todo mundo já se conversava, todo mundo conversia, a gente tinha algumas trocazinhas ali, mas era bem raso, e eu fiquei ali, meio sobrando. Mas a coisa foi acontecendo, eu sou falastrona, a gente foi ficando todo mundo muito amigo, mas uma amiga se destacou, porque eu sempre tinha a amiga, nunca fui de grupão, eu tinha aquela amiga, e eu fiz uma grande amiga, ela era muito minha amiga, muito, da gente ser muito íntimo, assim. Só que tinha um problema nessa fase. A minha mãe, apesar de ser uma cidade muito pequena, a minha mãe, ela nunca deixou a gente sair. Então tinha na minha cidade, era os bailes. Então de sábado tinha um clube e todo sábado tinha um baile, todo mundo ia nesse baile. E a minha mãe não deixava a gente ir. Porque não quer ficar mal falada, porque não sabe como que vai voltar de carro, enfim, tinha os motivos dela. Mas o fato é que ela nunca deixou. Fosse pela igreja, enfim, ela não deixava a gente ir. Então eu não vivia tudo com ela. Eu lembro que, as fases que eu mais odiava, por exemplo, chegava o carnaval. E era carnaval de clube. E carnaval de clube tinha os blocos. E aí eu lembro que as meninas todas participavam de um bloco lá, então tinha um bloco. E esses blocos, eles tinham fantasias específicas. Então, um ano a gente vai fantasiada, sei lá, da Kitana, do Mortal Kombat, sei lá. Aí tinha a fantasia igual, elas tinham que bordar, então elas se juntavam pra bordar a fantasia. Mais do que isso, o carnaval era sexta, sábado, domingo, segunda, terça, e eu não vivia nada disso com elas. Nada. Minha mãe não deixava a gente sair de casa. Então era aquela amizade muito forte, era uma pessoa que eu confiava muito, a gente se entendia muito, mas eu não vivia tudo com ela. E de certa forma, nesses casos eu me sentia bem afastada. Para ajudar, eu comecei a namorar muito cedo, que eu acho que é uma das piores cagadas da minha vida. Pode vir aqui pessoa e dizer o contrário e falar, meu Deus, não, foi a melhor coisa na minha vida, eu estou casada até hoje. Gente, pra mim, nada tira da cabeça que namorar muito cedo é uma loucura. Quando você é adolescente, você não sabe administrar as suas emoções. As emoções, elas vêm, você não sabe o que fazer com ela. É tipo uma criança, a emoção chega na criança. Ela não sabe lidar com aquilo, então ela vai chorar, ela vai fazer birra, ela vai espernear. Quando você é adolescente, você tá tentando pôr as coisas no lugar, então você sente muito. Então quando você ama muito, quando você odeia muito. Não vejo dando certo namoros nessa fase, que é uma fase que nem você se conhece. E foram fases que eu me permiti muita cagada que fizessem comigo e que me deixaram marcas para muito tempo na vida, por ter me permitido envolver. Mas o que eu via? Eu via muito como uma fuga. Porque como eu não podia sair, eu não podia fazer nada. De certa forma, namorar, minha mãe deixava eu ir na casa do meu namorado, deixava eu sair à tarde com o meu namorado. Então, meio que era uma fuga. Só que aí o que acontece? Você é adolescente, você não sabe muito bem lidar com isso, você acaba vivendo pro namorado. Então aí você já não aprofunda a amizade. Consegue entender a merda toda? Tá. Vou pra faculdade. Aí quando eu vou pra faculdade, eu tenho a benção de escolher um curso. Hoje nem tanto, gente. Hoje nem tanto. Mas veja, engenharia civil na época do meu pai eram 42 vagas. Das 42 vagas da época do meu pai, que foi 79, a primeira turma, tinha 2 mulheres. Quando eu fui para engenharia civil, que foi no ano 2003, por aí, eram 42 vagas. Na minha sala eram 5 mulheres para as 42 vagas. E você olhava, os nossos veteranos, era uma mulher, 2, 3, no máximo. A nossa sala foi, quando entrou, era que tinha mais mulher. E aí, imagina, eu sempre me dei muito bem com o homem.
Pra mim tava muito legal, tava muito bom. Eu me dava bem com todo mundo, a gente fazia trabalho junto, rolava muito legal. Eu me dava bem com as meninas, mas não tinha, de novo, em mais uma fase da minha vida, aquela relação pra você viver junta, viver coisas, só você e a sua amiga. Então eu passei ali os 5 anos, também namorando. É por isso que eu falo, gente, eu não me eximo de culpa. Não vejam isso como, ai, tadinha, ai, nunca teve... Não. Eu escolhi isso. Eu também escolhi isso. Eu tenho a minha parcela. Porque eu poderia não ter namorado tanto e ter curtido mais com os meus amigos. Mas a minha insegurança, meu medo de ficar sozinha, não saber lidar comigo mesma, eu ia lá e já agarrava um namoro, e já agarrava um namorado. E aí, namorado vira melhor amigo, e você vive só pro namorado. Então eu tenho muito a minha parcela de culpa. Mas eu sinto, ao longo de toda a minha vida, e por isso é um pouco difícil falar sobre amizade, que eu nunca tive aquela amizade de fazer as coisas juntas, de viver coisas juntas, de viajar junto, de ficar muito próximo de uma pessoa. Parecia, não sei, que enquanto essas pessoas elas estavam tendo, acho que um tempo com os amigos, eu já tava num nível resolvendo BO na minha casa, cuidando da minha irmã. É meio nebuloso isso pra mim. O fato é que o tema amizade, pra mim, nunca foi algo muito bem definido. Eu sinto que foi acontecendo, eu tive uma série de escolhas erradas. Eu acho que eu também nunca dei muita atenção pra isso e acabou eres o ererê sendo o que é. Mas esse não é um episódio, obviamente, sobre a minha nada mole vida das amizades. Eu tô dando um contexto pra vocês aqui do porquê talvez pra algumas pessoas o tema não seja muito confortável. E eu realmente não, assim, vocês pedem muito. Ai, fala sobre amizade, fala sobre amizade, fala sobre amizade. E eu acho que a minha visão de amizade ela é um pouco menos romantizada. E eu acho que pode ter um pouco esse viés do, pra mim, não ser algo tão importante. É muito importante que a gente tenha amigo, mas eu vejo que algumas pessoas, elas têm uma doação tão extrema, do tipo, ai, mas meu amigo tá precisando e eu não posso abrir mão, ou ai, meu amigo vai pensar, ou ai, meu amigo falou, ou ai, meu amigo terminou comigo e tal. Tratando a coisa com um pouco de, assim, com uma profundidade que eu acho que eu nunca tive. Sei lá, eu acho que a gente cresce com a ideia do pra sempre, em todas as relações. Todas. A gente acha que namoro vai durar pra sempre. A gente acha que família vai durar pra sempre. A gente acha que amigo vai durar pra sempre. E essa ideia muito romantizada do pra sempre, eu vejo muita gente ainda aprisionada em relações merdas, com essa coisa do que assim, só é bom se dura pra sempre. Então eu tenho que fazer durar pra sempre. E se não durar pra sempre, quer dizer que eu fui um fracasso nessa relação. Olha que trem doido. A pessoa vai, fica no relacionamento bosta, porque acha que vai ser um fracasso porque o negócio não aconteceu. Mas você já reparou como você mesmo não é a mesma pessoa de anos atrás? Já parou pra pensar que hoje, se você conversar com alguém que tá muito tempo no seu passado, vocês podem até não se reconhecer perto do que era? Veja bem, essa grande amiga que eu tive no ensino fundamental, mas eu tenho um carinho enorme por ela, eu gosto demais. É assim, uma pessoa que eu vejo de longe, assim, eu sinto muito carinho. E vai sempre existir. Mas não dá pra dizer que ela é minha amiga. Ela era minha melhor amiga. Então, se eu for lá pros anos de 96, 97, era tudo sobre ela, assim. A gente ficava junta e tal, e a gente dava risada, e nas aulas a gente sentava uma do lado da outra. Mas, hoje, veja, eu não posso chamar ela de amiga.
Porque ao meu ver, no que eu, Andréia, entendo como amiga, é que amigo é aquela pessoa que ela sabe da minha vida. Ela tá próxima, e aqui não eu tô falando de proximidade física. Ela tá próxima dentro do possível. Ela vai me ajudar, ela vai me orientar, ela sabe o que tá se passando na minha vida. Vou citar meu amigo Daniel, que é um grande amigo meu. Grande, grande mesmo. É uma pessoa que mora em outra cidade. Nós nos vimos agora em fevereiro, mas acho que a última vez que a gente tinha se visto tinha mais de um ano. Mas ele sabe tudo que tá se passando na minha vida. Tudo. Não porque a gente passa horas conversando, não. Mas é que um simples spoilers ele já saca, já entende o que tá acontecendo, tá ali sempre vibrando. Quando eu falo ou faço alguma merda, ele já vem com os dois pés no peito e tem liberdade pra isso, e eu a mesma coisa. E às vezes do nada ele vem e faz um descarrego em mim, precisava botar pra fora. E eu sinto que a nossa conversa ela não começa e não termina, tipo, oi, tudo bem? Não, ela tá sempre acontecendo. Ela tá sempre fluindo. E ainda, não sei, tem algumas pessoas que por algo muito ruim, por alguma cagada de alguma das partes, não faz mais parte. Então tem gente que eu entendo que mudou, tem gente que assim, a gente, sei lá, mudou de círculo e ciclo, mas também tem aquelas pessoas que fizeram uma merda colossal que me afastaram delas. Tem umas que não foi só o tempo, foi o que elas fizeram. Então assim, foi uma amizade muito boa, eu conheci essa pessoa, ela fez muito bem pra mim, a gente passou alguns bons anos juntos, nutrindo um relacionamento. Mas pode ter sido que por um vacilo meu ou dela, mas que quando a gente coloca em conjunto com outros microvacilos que foram rolando ao longo dos anos, você vê que dali pra frente não se extrai mais nada. Porque a gente não é mais a mesma pessoa. Porque a gente mudou. E graças a Deus por isso. Porque talvez os gostos que eu tinha antigamente não são os mesmos gostos que eu tenho hoje. Porque antes eu era uma pessoa super sedentária. Eu vivia bebendo, vivia bêbada, era a palhacinha do grupo. E quando eu vim para uma vida sem álcool, regrada, não teve um vacilo, mas aquelas pessoas elas não cabiam mais e eu não cabia no mundo delas, porque tudo que a gente, por exemplo, tentava combinar já não rolava, não acontecia, eu não concordava com algumas coisas, não concordei com alguns comentários que eu ouvi. Então você vai juntando e você fala assim, cara, não acontece mais, acabou. Então talvez, assim como num fim de relacionamento, às vezes a gente tem que entender que uma amizade, ela é boa por um período. Mas que talvez, na fase que você se encontra, não faça mais nenhum sentido. E aí a gente fica tentando trazer, arrastar, enfiar, fazer caber com aquela desculpa do mas se eu sentir que não cabe mais é porque nunca amou, é porque nunca foi amizade de verdade. Da onde? Da onde, gente? Por isso que eu falo que é um tema que pra mim não faz muito sentido. Algumas pessoas ficarem carregando as outras, que às vezes nem querem mais estar ali, mas por convenções, por esse medo de se eu me afastar, vão dizer, vai invalidar tudo que a gente teve até ali. Isso é o mesmo que num relacionamento você terminar, com licença, porque a visão para onde vocês estão olhando, cada um não faça mais sentido, e você dizer que tudo que vocês viveram foi um fracasso, porque dali para frente não dá mais certo.
E aí fica com essa ideia, um relacionamento pode acabar, um casamento pode acabar, mas a amizade não. Ou seja, eu mudo, a pessoa muda, as convicções mudam, os valores mudam, a rotina muda, mas eu tenho que continuar sustentando e carregando aquela pessoa para sempre. Eu vejo, quando eu abri a caixinha muito no meu perfil, eu via muito assim, ai, a pessoa eu considero tanto minha amiga, ela trabalha comigo, enfim e tal. E aí ela começou a agir grosseiramente, ela começou a me tratar mal, ela começou a não sei, e eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu converso, eu não... Se puxando uma responsabilidade como se a amizade fosse feita de uma pessoa só. Mas a amizade é feita de 2 pessoas, 2, 3 ou 4 pessoas, enfim. Se você tem amizade com uma pessoa, essa pessoa passa a te tratar mal, ela passa a se afastar, ela passa sem conversar com você, sem dar a chance de conversar, o que você vai fazer? Você vai ficar correndo atrás, tentando explicar um porquê, tentando achar um porquê? Não! Porque a pessoa também, ela tomou a atitude de se afastar. Entre conversar com você e se afastar, ela preferiu se afastar. Ela preferiu, entre romper com você, ela preferiu te tratar mal, para que você rompesse com ela. E de verdade, a minha ideia aqui é que vocês não tratem todas essas relações de amizade tornando tudo uma guerra grega. Talvez seja melhor a gente começar a entender a amizade como um ciclo. E um ciclo ele tem começo e ele pode ter um fim. Ele pode por muito tempo seguir naquele círculo também. Mas uma hora esse ciclo pode se acabar, ele pode interromper, ele pode acabar, mas não precisa ser uma guerra. Não precisa ser um drama que a gente vai carregando e arrastando como se fosse um monte de corrente pesada, porque você pode muito amar alguém e não aceitar a nova versão dela, não se encaixar mais no novo mundo dela. É isso que eu acho que falta entender com essa visão romantizada do ai, mas é minha amiga de infância. Ai, mas eu sempre vivi com ela. Aí fica aguentando gente arrombada com esse peso ai, porque faz muito tempo. Ai, porque ela conhece todos os meus segredos. Uma pessoa que não dá atenção, que não dá nenhuma manutenção, que cobra de você, que deixa seu dia mais difícil, que deixa seu dia mais pesado. Você pode continuar amando essa pessoa, mas também essa pessoa pode não estar mais na tua realidade. E fica um carinho, e fica uma boa lembrança, e fica assim, nossa, quando a gente se encontrar vai ser super legal, a gente vai ter trocas, vai ser... Mas fica lá no passado. Porque às vezes vai caber para você sair do ciclo. Não ficar batendo cabeça, discutindo, sair do ciclo, sem fazer alarde, sem fazer guerra, sem muito drama. Principalmente depois de adulto. Vocês vão perceber que as amizades, elas cabem por um período. Elas são interessantes por um período. Se a gente conseguir levar boas amizades pro resto da vida, pô, show, maravilhoso. A minha amiga lá do ensino médio, aquela que eu falei que lá, amiga, eu chamo ela de amiga. Porque aonde eu encontro com ela é como se a nossa conversa ela nunca tivesse sido interrompida. Mas eu não converso durante meses com ela. E às vezes ela vai para Mandaguari, encontra outras amigas, a gente não se vê. E eu não vou ficar tratando isso como mais amiga ou menos amiga. Amizade, ela não é o tudo da nossa vida. Ela é uma parte importante. Ela ajuda a gente a suportar as dificuldades e as durezas da vida. Mas ela não é o grande tudo da nossa vida. E essa visão é só para que você entenda que amizades também acabam. E nem por isso a história delas, a marca delas na nossa vida, ela vai ser apagada. Mas só que não faz mais sentido ser. Eu espero de coração que este episódio tenha te ajudado. Principalmente a deixar as suas relações de amizade muito mais leves. Um beijo e até a próxima.